proferir a palestra sobre história do sindicalismo foi o nosso amigo, diretor da Federação Bancária da Bahia de Sergipe, Cláudio Moraes, que já vem fazendo um trabalho contínuo de formação. Inclusive, se depois vocês quiserem agendar com ele um curso de formação dentro do programa do SES, do Centro de Estudos Sindicais, através de Conceição, pessoa daqui da delegação, não tem problema nenhum, pode agendar, que aí é um curso mesmo que faz durante um dia e meio, entendeu? Então, como eu disse, meu nome é Jorge, eu não sou diretor da Federação Bancária da Bahia de Sergipe. Eu atualmente sou presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região, que abrange também aqui, Camaquã, ao Brasil, Guararema, e a gente, uma vez por mês, às vezes mais de uma vez, a gente está sempre passando por aqui, trazendo o nosso boletim mensal, e também a gente realiza duas festas aqui com o pessoal de Camaquã, que é o Forró dos Bancários entre maio e junho, e a confraternização de final de ano, que foi na semana passada, a gente realizou aqui lá no Vale Paulinho, e o forró esse ano foi no Vale Marli. Todo ano a gente faz essas duas brincadeiras aqui. Então, até quando a gente tiver para fazer a próxima, a gente conversar um pouco antes, que se vocês quiserem fazer alguma coisa conjunto com a gente, por exemplo, no caso do forró, a gente pode fazer até uma coisa mais ampla, né? Então, depois a gente conversa. Então, é isso. A outra coisa, assim, Conceição me avisou dessa atividade aqui ontem, quase meio-dia. E eu estou numa correria danada, porque está na época da eleição dos sindicatos bancários. Então, assim, eu não preparei aquela palestra, entendeu? Sobre história do movimento sindical. Mas como a gente já tem uma vivência e eu rememorei algumas coisas, vou passar aqui para vocês. E no final ela me pediu para fazer uma breve exposição acerca da conjuntura. Então, vamos trabalhar, né, com esse objetivo. Mas, assim, de levantar ideias, entendeu? Ok? Então, é bom que deu 10 horas. Deu quantos minutos, minha vizinha? 30 minutos, para tudo, né? Beleza. Vamos lá. História do movimento sindical. Um breve apanhado. Bem, a nossa história, a história do sindicalismo, ela nasceu bem lá atrás, ainda no século XVIII, quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra. Os primórdios, o que deu origem ao movimento sindical, aos sindicatos, foram as antigas corporações de ofício que existiram durante vários séculos, né, atravessando a Idade Média, que é essa ideia de corporação do corpo, que nós, no movimento sindical, agregamos essa ideia. Então, é fundamental para o sindicalismo essa ideia do grupo profissional. É intrínseco. Tudo que a gente faz, ou quase tudo, é sempre pensando na categoria, no nosso corpo profissional. Então, isso vem lá na Idade Média. Mas, pegando a questão mesmo de sindicato, então, uma revolução industrial. As primeiras indústrias, os primeiros operários. Obviamente, não existia nenhuma regulamentação, nenhuma lei do trabalho, ou que regulamentasse o trabalho. Então, como estava vindo da Idade Média, aonde as pessoas, os trabalhadores eram servos, então o industrial pensou da mesma maneira. Era meu servo lá na fazenda, agora vai ser meu servo aqui dentro da indústria. Então não tinha regulamentação para disso zero. Então as jornadas chegavam a 16 horas por dia. Não tinha negócio de trabalho separado de homem, de mulher ou de menino. Era para trabalhar, trabalhava e acabou a história. Então esse foi o início. Essa história, imagino que não existia em termos de assédio moral. Para quem estava assim, acostumado a mandar em servo, que não tinha direito praticamente nenhum, operário é coisa semelhante. Então era isso daí, começou daí, exploração monstruosa. E como toda ação corresponde a uma reação, da parte nossa, dos
trabalhadores, começou a haver rebeliões, as primeiras greves, as primeiras manifestações, as primeiras insurgências contra aquela exploração brutal, monstruosa. E daí surge o movimento sindical, as primeiras associações de trabalhadores, que no início, logicamente, eram proibidas. A legislação não permitia esse tipo de coisa. E depois mesmo houveram leis determinando que era proibido a organização de associações de trabalhadores, de greves e etc, etc. A lei Chapelier na França, uma lei semelhante na Inglaterra. E a partir do momento, e proibindo a existência tanto de sindicato de trabalhadores, inclusive como de patronal também. Não era porque vinha-se de quê? Da discussão política da Revolução Francesa, onde era a história do laissez-faire, então, liberdade total. Então, o empregador tem toda a liberdade para contratar o empregado. E a liberdade do empregado era vender a sua força de trabalho e estar totalmente submetido à lei do empregador, porque dentro do local de trabalho, até hoje, o trabalho é subordinado. Quando a gente assina o contrato de trabalho, nós estamos nos subordinando ali durante aquele período de tempo que a gente está trabalhando. Então, isso aí veio de lá e permanece até hoje. Lógico que hoje existe uma regulamentação, na época nenhum tipo de regulamentação. Então, as primeiras lutas foram para aqui, tornar os sindicatos legais, associações de trabalhadores, que surgiu na Inglaterra com o nome de trade unions, e permanece assim até hoje lá. E depois, as primeiras greves, os primeiros movimentos, sabotagens, que vem do nome de tamanco em francês, que é sabote, onde as pessoas... E também os primeiros operários eram têxteis, né? Eram quase todos têxteis, mas na época de um grande implemento na fabricação de tecidos na Inglaterra, que exportava para o mundo todo, inclusive destruiu com a indústria têxtil da Índia, que na época era a colônia deles, obviamente seriam obrigados a comprar os tecidos ingleses. Então o operário ficava revoltado, pegava o tamanco e enfiava na máquina de tear, e aí provocava a sabotagem, que até hoje tem uma máquina para. Outra coisa também que surge também na Inglaterra é o boicote, essa história de você deixar de comprar algo de alguém, de consumir algo de determinada pessoa, também vem das lutas operárias. Então, associou-se primeiras greves, primeiras manifestações. Depois, outro movimento que houve na Inglaterra e outros países também, chamado movimento ludista, ludista porque em homenagem ao camarada Ned Ludd, que começou com essa história. Era um movimento de destruição de máquinas, de quebrar as máquinas das indústrias. Por que esse tipo de reação? Elas são bem assim, primária, né? Mas o pior, se é primária, mas tem gente até hoje que tem esse mesmo pensamento e às vezes bota em prática. Assim, o inimigo não é o dono da fábrica, o inimigo é a máquina, o inimigo não é a administração ou como se utiliza a administração, mas o inimigo é a casa, que remonta à questão lá do vandalismo, que era outra história que eu chamo de saque, mas que às vezes se assemelham. Mas é o seguinte, desde o início, nós labutamos com essa história das modificações, né, na indústria, no local de trabalho. Novas tecnologias vão surgindo, novas máquinas, e todas elas, como Marx já apontava, vão no sentido de quê? De reduzir o número de trabalhadores. Todas as inovações, pode prestar atenção, vão nesse sentido. É claro que essas inovações também criam outras categorias profissionais e aí por diante, mas todas elas vão no sentido de reduzir o número de trabalhadores, que é um conflito capital e trabalho. Quanto menos empregados você tiver, e se for mantido até a aumentada o número da produção e da produtividade, mais o empresário vai ganhar.
Então, eu quero... Bem, com 100 empregados, eu produzo 1.000 carros por dia. Se eu conseguir produzir 1.200 com 80 empregados, lógico que eu vou ter um ganho maior. Então, naquela época já existia isso. Então, foram surgindo máquinas de TA mais avançadas. E então, começou o quê? A despedir trabalhadores. Então, a visão primária é justamente essa. O nosso inimigo são as novas máquinas. Porque nas velhas, todos nós estamos empregados. Chegaram as novas, 10, 20, 30% perderam o emprego. Então, vamos destruir as máquinas. Então, o movimento ludista. Isso aí já é no século XIX, né? Outra reação também, né? E depois, lógico, a gente vai participando, discutindo e aprendendo mais. Chegou-se na Inglaterra primeiro a concepção de que para humanizar o trabalho seria necessário a elaboração de leis para regulamentar o trabalho. Então surgiu um outro movimento, que a gente chama de movimento cartista. Cartista, o objetivo era introduzir na carta constitucional, na lei, preceitos que protegessem o trabalho. Porque vocês sabem que lá, essa é uma história de carta, vem da Magna Carta, que João Sem Terra foi obrigado a assinar lá, limitando os poderes do rei, e eles mantêm muito forte essa questão da tradição na Inglaterra. Então, até hoje, a Magna Carta está por lá e eles pensam, quando fala de lei, fala da carta. Então, o movimento cartista. Então, o que mobilizou é uma coisa mais avançada, que mobilizou realmente milhares de trabalhadores na luta pelas primeiras leis que regulamentassem o trabalho. E aí vem depois regulamentação de previdência social, essa coisa toda na Inglaterra, que também deu exemplo para outros países do mundo. Aí depois surge também na França um movimento semelhante. Só que na França a regulamentação via acordos entre patrões e empregados precedeu a questão da lei. Porém, também se chegou a essa conclusão, que o mais importante é você garantir o direito na lei. E isso se partiu aí para o mundo inteiro. Então, esses são os primórdios. Outro fato importante que acontece ainda no século XIX é em 1848, o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Por que é importante? Porque ele discute a questão do socialismo, que já existia uma discussão anteriormente a essa, mas do ponto de vista utópico. Então, a discussão do socialismo do ponto de vista científico é inaugurada em 1848 com o Manifesto Comunista de Marx e Engels, em cima de uma avaliação acerca do trabalho. Então, os preceitos marxistas, todos eles em cima do trabalho, em cima da brutal exploração que os trabalhadores eram submetidos pelo capital. Então surge uma reação, finalmente, digamos assim, mais elaborada do ponto de vista científico, levando em consideração a política, a economia e a filosofia, como proposta para os trabalhadores enfrentarem o capitalismo. Então, uma coisa importante, esse 1848, porque a partir daí o movimento vai começando a buscar uma consciência, uma proposta política, que não ficasse apenas no reformismo, ou seja, apenas naquela história da gente, dentro do capitalismo, a gente ir melhorando as condições, que foi o que surgiu na Inglaterra. A história do cartismo é essa, uma proposta reformista, que depois vai evoluir para um sindicalismo de direita, né? Aquela questão também das contradições, uma coisa que é muito avançada hoje, se a gente não tomar cuidado, se a gente não atualiza, se a gente não reinventa, se a gente não inova, amanhã, o que é revolucionário hoje, amanhã pode se transformar em conservador. Então, uma coisa importante, como foi o cartismo, depois vira conservador. Por quê? Porque a Inglaterra, durante o curso do século XIX, já vinha do século
XVIII, mas principalmente durante o século XIX, a chamada Era Vitoriana, foi um movimento assim, foi o auge da Inglaterra. O sol nunca se põe no Império Britânico, que tinha possessões em todo o globo. Então isso gerou, depois, num momento de crescimento econômico da Inglaterra, e em cima do cartismo que já existia, o surgimento da chamada aristocracia operária, que é o quê? Em cima da superexploração dos trabalhadores das colônias, tinha-se condições, com os ganhos do capital, de manter na Inglaterra uma situação relativamente boa para os seus trabalhadores, para o seu operariado. Então, essas trade unions, infelizmente, evoluíram para um sindicalismo colaboracionista, de colaboração de classes, que persiste, infelizmente, até hoje, e ele está vivo por aí também, e ecos dessa coisa estão aqui no Brasil. A Força Sindical, por exemplo, é uma central sindical colaboracionista. Porém, é complicado essa coisa assim, da gente apenas bater o carimbo. Em outras centrais também, a questão do colaboracionismo surge. E pode surgir aqui entre nós. Então, toda vez que a gente está discutindo uma campanha salarial, uma negociação, que a gente dá uma bombeada aí, digamos assim, não tem firme a nossa posição, a posição de defesa dos nossos interesses, a gente pode estar colaborando, a gente pode estar sendo colaboracionista. Então nós temos que estar nos vigiando sempre e mantendo sempre esse nível de debate, porque, entendeu, nenhum de nós é perfeito. A gente pode cometer algum tipo de erro. Mas existe essa posição colaboracionista. Quais os preceitos do colaboracionismo? Primeiro, contra a questão de política no sindicato. Não assim. A gente não defende o aparelhamento sindical, mas a discussão política no sindicato e a tomada de posição dos trabalhadores é importantíssima, porque senão a gente fica só na greve pela greve, no direito trabalhista pelo direito trabalhista. A gente pode cair no oportunismo político. Então, esse daí, já estou entrando um pouco na discussão de concepção. Então, essa daí é a mais atrasada, mas que está por aí. Aqui, na CUT, por exemplo, agora apareceu com um negócio que, na minha opinião, é colaboracionista. Muito embora não esteja assinado pela CUT. Vocês estão sabendo, o sindicato do ABC está apresentando uma proposta que o negociado prevalece sobre o legislado. Certo? E é um dos sindicatos da CUT mais importantes. Você pode imaginar, a CUT nasceu lá no sindicato da ABC. Tá? Então, é complicado. Por quê? Porque nós temos no Brasil uma CLT que determina lá quais são as leis fundamentais. Então, a gente, nos acordos coletivos e convenções coletivas, a gente luta para quê? Para a gente obter direitos a mais do que os que já estão garantidos na lei. Mas a gente tem sempre o parâmetro a lei, ou seja, a gente começa a brigar a partir da lei. Imagine se a gente começasse a brigar a partir do zero. Agora, vamos pensar um pouco mais. Vamos dizer que no corpo de um acordo tenha 10 coisas interessantes para o trabalhador, mas o patrão coloca lá 2 contra o trabalhador. E que se você assinar e traz as 10 boas, você traz no bojo 2 ruins, e essas 2 ruins vão prevalecer sobre a lei. Imaginaram? É um exemplo, para ficar assim bem prático, uma coisa bem besta. Reduzir as férias de 30 para 25 dias. Inicialmente não está indo para 25 não, está 28. Mas já abriu o precedente para o outro ano repetir mais 2. Entendeu? Algo desse tipo aí. Então, na minha concepção, esse tipo de proposição, principalmente vindo do trabalhador, é colaboracionista de classes. Então, passando aí por essa fase, para a gente adiantar, porque senão a gente fica um pouco mais lento, mas vamos para a gente ir pegando as coisas. Então surgiu isso daí. Então, com
o surgimento do Manifesto Comunista era interessante, que a partir daí surge a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Porque isso é importante. E ela foi, inclusive, fomentada pelo próprio Marx, e o próprio Marx participou da primeira internacional, e depois ele mesmo formulou a ideia que já estava vencida e era hora de pôr um fim à primeira internacional. Mas foi pela primeira vez no mundo onde trabalhadores de diversos países se unem para discutir a luta dos trabalhadores contra o capital, a luta por melhores salários, melhores condições de trabalho. E já naquela época, obviamente, ele defendia que as posturas corretas não eram do colaboracionismo, a postura correta não era do anarquismo, que também ganhava corpo, porque é uma postura assim, muito combativa, de muita zoada. Mas depois que ganha, e aí, vamos fazer o quê? E na concepção dele, não. O que ele traz de novo, assim, nós temos que disputar o Estado. Não adianta só ficar elaborando lei que proteja o trabalho. Mas a concepção do Estado é uma concepção burguesa, capitalista. Esse Estado que está aí é um Estado que está montado e sobrevive em cima da exploração do trabalho pelo capital. Então, por mais leis trabalhistas que a gente aprove, por mais, não é que seja errado não, candidatos progressistas à esquerda que a gente vê eleger, a concepção do Estado é capitalista. E para os trabalhadores se libertarem do jugo do capital, eles têm que construir o seu próprio Estado. O Estado operário, o Estado dos trabalhadores. Porque esse Estado aí é o Estado burguês. Se a gente for ver, todos os preceitos são burgueses com base na grande Revolução Burguesa, que tem o seu papel importante, que é a Revolução Francesa. A questão da interdependência dos três poderes, essa coisa toda, mas a principal questão que eles levantam, e já levantavam naquela época, é a questão da liberdade inclusive de contratar, da liberdade de produzir, da liberdade de você poder vender a sua força de trabalho. Entendeu? Mas que liberdade é essa, né? A liberdade entre pessoas bem diferentes, né? Uns com muito poder, outros sem poder nenhum. E também vem daí a grande concepção que para a gente é fundamental, que para o movimento sindical, para os trabalhadores, a gente só ganha alguma coisa se a gente tiver união. Se a gente não tiver união, a gente não ganha nada, a gente não leva nada, porque nós individualmente, do ponto de vista do capital, nós não somos nada. Eu faço uma confusão qualquer, faço um protesto contra uma exploração, contra um abuso, o empregador vai dizer, bem, tudo bem, você está achando ruim, isso aqui, vai embora, acabou. Agora, quando é o grupo, quando é o corpo, é diferente. Porque se todo mundo vai produzir, não é porque ele queira, é porque vai produzir um prejuízo para ele. E aí ele vai negociar. Então esses são os nossos fundamentos, que estão presentes na nossa luta também até hoje. Isso aí é fundamental, essa ideia. E então surge com Marx uma outra concepção sindical, que é a marxista, que defende a politização do movimento, mas não defende que o movimento seja aparelhado. O que é o aparelhamento? É que o sindicato, época de eleição, tem que fazer campanha para tal partido ou para candidatos de tal partido. Entendeu? Que a estrutura do sindicato esteja a serviço de campanha, etc. E o sindicato é assim em alguns países, não dá para a gente falar que hoje queria demorar mais, né, em função de que em alguns países os sindicatos foram criados pelos partidos e não como uma luta natural dos trabalhadores. Então, na concepção marxista, é importante a politização do movimento, mas não o aparelhamento do movimento. Ou seja, o movimento toma posição, mas o sindicato oficialmente não toma, ele não aparelha a sua estrutura para partido A, partido B, o candidato 1, candidato 2, candidato 3. Mas ele discute política, ele politiza a categoria. E isso aí é muito importante. E é uma polêmica que o marxismo tem
com a social-democracia e também com o trotskismo, né? Aqui no caso do Brasil é representado aí pelo PSTU e mais ou menos pelo PSOL, que tem essa concepção mesmo. Ganhou aqui, o negócio é que o sindicato do PSTU acabou a história. Eles pensam mais ou menos assim. Entendeu? Então, eu já falei um pouco sobre as concepções. Sindicalismo no Brasil. Né? Como nós tivemos escravidão até o final do século XIX, 1888, não é isso? 88, foi abolida a escravidão, 89 foi a proclamação da República, não é isso? Então, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil é um desenvolvimento tardio. Então, o sindicalismo aqui também surge de maneira tardia e trazido pelos imigrantes que vieram para cá no século XIX, principalmente os italianos.